Glória a Deus. Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Minha gratidão ao meu amigo, pastor Eliel, pelo convite. Minha gratidão à bispa Tida, ao apóstolo Joel, por nos permitir ministrarmos a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também e dos meus amigos Abner e Rafael, que estão conosco. E o nosso desejo é que Deus continue vos fazendo crescer e prosperar em todas as coisas. Amém? Que esta noite seja uma noite de restituição, de restauração para todos nós. Que todas as áreas da nossa vida sejam restituídas pelo poder da presença de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura no Salmo de número 51. Salmo de número 51, versículo de número 10 a 12. Salmo de número 51 e o versículo de número 10 ao versículo de número 12. É um salmo de Davi, muito conhecido de todos os leitores da Bíblia. Salmo 51, versículo 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Diga assim comigo nesta noite, diga assim comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora bem forte, diga assim, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Toma o teu assento adorando a Deus, por gentileza. Meus irmãos, como nós estamos, acabei de dizer, numa noite de restituição, numa noite de restauração, eu vi na divulgação da igreja que acima do cartaz estava lá Joel, capítulo 2, versículo 25 e o versículo 26. Em Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26, nós encontramos da parte de Deus, através do profeta Joel, uma promessa de restituição, uma promessa de restauração. E restituir significa fazer voltar ou retornar. Restituição fala da devolução de algo que foi perdido ou algo que foi tomado. Vou repetir para você gravar. Restituição fala da devolução de algo que foi perdido, que se perdeu na caminhada, que se perdeu na trajetória, que se perdeu defendendo o chamado, que se perdeu acreditando no chamado. Algo que foi perdido por alguma circunstância, algo que foi perdido por alguma situação, algo que foi perdido, como foi dito aqui nos louvores, em meio às tempestades, em meio às ventanias, em meio aos vendavais da vida. Então, restituição é a devolução de algo que foi perdido ou de algo que foi tomado. Tomado é mais sério ainda, tomado é mais terrível ainda. Fala de alguém que não merecia, mas de repente se levantou a situação e aquilo que se alegrava, aquilo que se acreditava,
Aquilo que era como coluna, sustento, no chamado, na vida de alguém, foi tomado, foi arrancado, foi tirado. Então restituição é isto. E para falar sobre restituição, o Espírito de Deus colocou no meu coração um personagem bíblico muito conhecido de toda a igreja e de todos os leitores da palavra de Deus. Este personagem é Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que tinha a marca da presença de Deus, o homem que tinha a marca do Espírito de Deus. Este Davi, a sua história se inicia em 1 Samuel, capítulo de número 16, quando naquela ocasião o rei era Saul, Samuel era o profeta, Samuel era o juiz, o maior juiz de toda a história de Israel, o sacerdote, o representante de Deus. E nós vamos ver que naquela ocasião, capítulo 16, a partir do versículo de número 1, Deus então falou com Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem à minha presença. Era isso que Deus estava falando. Samuel, você é profeta. Samuel, você é juiz. Samuel, você tem um chamado. Eu preciso te usar para uma obra específica, mas você precisa vir na minha presença e você não pode vir vazio. Então enche o teu vaso de azeite, que é símbolo do Espírito Santo, e venha na minha presença. Quando você vir na minha presença com um vaso cheio de azeite, eu enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Capítulo 16, versículo 6, a Bíblia diz que entrando ele viu, Samuel viu a Eliabe. Quando Samuel viu a Eliabe, ele disse assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus disse: não, Samuel, não atente para a altura da sua estatura, e nem para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado. Deus não vê como o homem vê. O homem olha o que está diante dos seus olhos, porém eu, o Senhor, vejo o coração. Deus estava dizendo: Samuel, eu não contemplo pessoas como pessoas contemplam pessoas. Eu não analiso pessoas como pessoas analisam pessoas. Deus estava dizendo: o meu método, a minha contabilidade, a minha visão é diferente do homem. Deus nunca olha para alguém como alguém olha para este alguém. Os padrões de Deus, os métodos de Deus são sempre diferentes do homem. Alguém pode olhar para você e dizer: você não tem chamada. Alguém pode olhar para você e dizer: você não foi escolhido. Alguém pode olhar para você e pode dizer: não vai dar certo. Mas Deus olha e diz: não, eu te chamei, eu te escolhi, eu te levantei, eu vou fazer uma grande obra na tua vida e através da tua vida. Então a Bíblia diz que passou Eliabe, Abinadab, Samá e os 7 irmãos de Davi, e Deus não escolhera nenhum deles. Deus então está falando com Samuel. Samuel agora pergunta: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? E a Bíblia diz que Jessé falou: não, ainda falta o menor. Aonde ele está? Eis que está apacentando as ovelhas. Mande-o chamá-lo, porque não nos assentaremos à roda da mesa até que ele chegue. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo de número 12. A Bíblia diz que quando Davi entra na presença de Jessé, na presença dos seus irmãos e na presença do profeta Samuel, Deus então bradou a Samuel e disse: levanta-te, Samuel, e unge-o, porque este mesmo é. Capítulo 16, versículo 13. Samuel então, ele tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E o versículo vai dizer assim: que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra apoderar quer dizer dominar.
A palavra apoderar quer dizer que Deus tomou conta de Davi. Daquele dia em diante, o Espírito de Deus dominou a Davi, dominou as ações, dominou a atitude, dominou o comportamento, dominou os pensamentos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou. O Espírito, oh glória, o Espírito do Senhor dominou a Davi. E você sabe muito bem, ninguém consegue parar um homem, ninguém consegue parar uma mulher cuja vida está dominada pelo Espírito de Deus. Ninguém consegue parar um jovem, uma criança, um adolescente, um músico, um obreiro, um pastor, seja quem for na obra de Deus. Ninguém consegue parar este, quando a vida está dominada pela presença de Deus. Eu vim lhe dizer nesta noite que o Espírito de Deus quer nos dominar. Eu vim lhe dizer nesta noite que o Espírito de Deus quer tomar conta da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa atitude e do nosso comportamento. Diga assim comigo: Deus, nesta noite, restitua a minha vida espiritual. Diga assim: eu sei que tu me chamaste, que tu me escolheste. Eu sei que o Senhor me levantou. Diga assim: nada vai me parar, nada vai me deter. Agora bem alto, diga assim: eu tenho o Espírito da glória de Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. Glória a Deus. Som assim está ótimo, tá? Davi, apóstolo Joel, estava dominado, Eliel, pelo Espírito de Deus. O homem dominado pelo Espírito de Deus, ele faz o Salmo 23, versículo 1. É o período que está dominado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está dominado. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Está dominado pelo Espírito de Deus. O homem dominado pelo Espírito de Deus, ele diz no Salmo 20, versículo 7, versículo 8: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, a igreja Restauração, irmão, é só quem está dominado. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas a igreja reunida se levanta e está de pé. Davi vai vivenciar um período dominado pelo Espírito de Deus. Ele diz no Salmo 20, versículo 1 a 4: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, os adversários, se levantaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Davi não estava preocupado com o inimigo. Ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. A preocupação de Davi é esta: uma coisa eu pedi ao Senhor, e esta eu vou buscar, que eu possa, não é ir no culto, que eu possa morar. Eu quero habitar. Ah, irmão, quem pode adorar o Deus que fala conosco? Irmão, quem está dominado pelo Espírito de Deus não vê a hora de começar o culto. Fica triste quando acaba.
Isto eu vou buscar. O que, Davi? Eu não quero visitar, eu quero habitar, eu quero morar. Por que, Davi? Porque lá eu contemplo a formosura do Senhor, e eu aprendo no seu santo templo. Este Davi é aquele que no Salmo 62, versículo 8, ele deu um conselho. Davi entendia que nem todos os tempos eram bons. Se eu perguntar ao apóstolo Joel, ele vai falar: nem todos os tempos foram bons na minha vida. Se eu perguntar para a bispa Tida, ela vai falar: nem todos os tempos. Se eu perguntar para a Rosimeire, ela vai falar: nem todos os tempos foram bons. Davi, ele entendeu que nem todos os tempos eram bons. Ele disse no Salmo 62, versículo 8: confiai nele, ó povo. Que ora, Davi? Em todos os tempos. Derrama perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Os salmistas entendiam o que era ser dominado por Deus. E vai dizer no Salmo de número 46: Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Quem veio ouvir a voz de Deus? Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela, não será abalada, Eliel. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7 do Salmo 46: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 10, por gentileza. Salmo 46, versículo 10. Eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Salmo 46, versículo 10 diz assim, ó, diga comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te. Eu vou voltar, mas o Espírito de Deus está me apertando aqui. Isaías 45, 2 e diz: eu irei adiante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortos, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro, eu vou te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, que te chama pelo teu nome. Isaías 41, 10. Aliel, você me conhece, Deus deixar eu volto aqui, tá? Isaías 41, 10. Não temas, não temas, igreja, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. 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 Eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus,
que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Alamai denebrion demais. O Espírito de Deus está me dizendo: Deus vai restituir a tua força hoje. Deus vai restituir o teu ânimo. Deus vai restituir a tua confiança. Alamai denebrion demai. Eu te chamei, eu te escolhi. Alai denebrion demai. Quem está sentindo a autoridade do Espírito? Quem está sentindo a presença do Espírito? Davi, humanamente, um homem imbatível, confiava em Deus, tinha certeza de quem era Deus. Mas houve um dia na vida de Davi, todo homem de Deus passa por isso. E aí, quando acontece isso, estou muito tranquilo nesta mensagem, porque o Senhor Deus me deu ela. Quando acontece isso, eu vou falar como Deus está me apertando aqui. Ele está dizendo assim, ó, quando isso acontece, o meu espírito tem que restaurar a vida. Tem que restituir. Houve um dia na vida de Davi, esse Davi de todos esses salmos, versículo 11 do Salmo 62, ele disse: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Mas esse Davi, houve um dia na vida dele, que ele se sentiu fraco, desanimado, esquecido, desamparado, abandonado. E ele disse no Salmo 31, versículo de número 12, Salmo 31, versículo de número 12. Vai dizer assim, ó: estou esquecido. Palavras de Davi. Cadê o Davi do Salmo 23? Hein, Eliel? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse, versículo 4, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Cadê aquele Davi? Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Vamos piorar? Salmo de número 13, por gentileza. Vai piorar. É o mesmo Davi, só que é tempos diferentes, fases diferentes, períodos diferentes. Até quando? É o mesmo Davi. Parece que é ele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Ele está perguntando, Abner, e ele mesmo está respondendo, ó, pode ver. Ele não espera Deus responder. É como se ele quer colocar palavras na boca de Deus. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Perguntou. E ele responde perguntando: para sempre? Ó Deus, cadê o Deus que me chamou? O Senhor não me escolheu? O Senhor não me fez promessas no passado? Eu não estava cuidando lá atrás no campo das ovelhas? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Próximo. Até quando consultarei com a minha alma? Isso aqui, até quando eu vou orar, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O sofrimento de Davi é tão grande que nos 2 primeiros versículos, por 4 vezes, ele usa a expressão até quando? Até quando? Até quando?
Você nunca falou isso, né? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Davi, ele está num cenário que ele precisa urgentemente de uma restituição. Davi, ele está num cenário que ele precisa urgentemente de uma restauração. E restituição, eu disse aqui, fala de devolução daquilo que foi perdido ou daquilo que foi tomado. Davi, ele entendia, ele sabia, ele era sabedor, conhecedor do Deus que ele adorava. E Davi entendia que o caminho para a restituição, o caminho para a restauração, era se humilhar na presença do Deus que fez os céus e a terra. Davi, ele sabia da onde Deus o chamou. Davi sabia da onde Deus o levantou. E Davi entende que só tem um caminho. Eu preciso me humilhar na presença do Deus que me chamou. Eu preciso me humilhar na presença do Deus que me escolheu. Então Davi, ele adentra no Salmo de número 51, e ele vai dizer assim, é obra de Davi, o Salmo 51. Redobre sua atenção. Olha o que Davi começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua bondade, benignidade. Olha aqui, ó. Ele está começando com tudo. Ele está rasgando o coração. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me, é o rei Davi, do meu pecado, porque eu conheço, todo mundo sabe ele aonde precisa mudar, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, irmão, quando ele diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim, ele está dizendo, aquilo que eu quero vencer eu não venço, aquilo que eu quero abrir mão eu não consigo abrir, aquilo que eu devo largar eu não consigo largar. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está se humilhando. Eis que amas a verdade no íntimo, Davi está dizendo Deus. Sabe o que Davi está se lembrando? Quando Deus falou para Samuel: ô Samuel, não atente para a aparência de Eliabe, e nem para a estatura da sua altura. Davi sabia que Deus olha para o íntimo, para o profundo do coração. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele já está começando a dizer, ó, se o Senhor me purificar,
me perdoar, me santificar, me lavar, eu voltarei a ouvir júbilo de alegria. A alegria que é aquilo, irmão, sabe quando você entra no culto assim, Deus já te renova, Deus já te levanta, Deus já te restaura, Deus já diz: eu estou contigo, homem. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Davi está dizendo: eu estou arrebentado por dentro. Esconde a tua face dos meus pecados, ou seja, não me trata segundo os meus erros. Apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Isso aqui que é profundo. Isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é fora do normal. Cria em mim, ó Deus. Lembra que ele começou lá no versículo 1? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está dizendo assim, ó: tira o medo de mim, tira a insegurança de mim, tira de mim aquilo que me atrapalha, tira de mim aquilo que me impede. Davi está dizendo: eu preciso voltar ao início de tudo, eu preciso voltar ao começo de tudo, eu preciso voltar às minhas origens espirituais, eu preciso voltar àquele tempo do início. Ah, irmão, quem pode levantar a mão e adorar o Deus que está falando? Davi está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tira de mim aquilo que me atrapalha, tira de mim o desânimo, tira de mim a falta de confiança, tira de mim a incredulidade, tira de mim a insegurança. Davi está olhando para dentro dele. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que o homem olhar para dentro dele e se humilhar na presença de Deus, ele será alcançado pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Ele será alcançado pela graça renovadora do Espírito de Deus. Toda vez que o homem olhar para dentro dele, Davi é o rei Davi, um homem de destaque, um homem que foi muito honrado, mas infelizmente na trajetória ele perdeu a intimidade. Sabe qual é a prova que ele perdeu a intimidade? Ele está dizendo: eu não quero mais este coração, eu não quero mais ter essas atitudes, eu não quero mais ter esse comportamento, eu quero vencer como eu vencia, eu quero triunfar aonde eu triunfava. Alamai denebrion demai. Eu sei que é costume da igreja. Quem é que pode aplaudir o Deus que está aqui, o Deus que está falando conosco? A glória de Deus está aqui para te restaurar hoje. Você vai vencer. Ele está dizendo: arranca de mim, Senhor. Tu me conheces, Deus. Tu sabes que eu preciso mudar.
Pode chorar, eu sei que tem gente chorando, pode chorar. Isso aqui é a glória do Espírito de Deus. Alamai denebrion de kei churiminai. Davi entendeu, se Deus mudasse aqui, apóstolo Joel, tudo seria diferente. Primeira coisa que ele diz: eu quero um coração puro. Eu quero amar. Eu quero perdoar. Eu quero estender as mãos. Eu quero socorrer. Eu quero pensar como eu pensava lá no início da minha fé. Eu quero ser puro, como eu fui um dia. Eu quero sentir aquilo que eu senti um dia. Então a primeira coisa que ele fala: com esse coração não dá mais. Ele está olhando para dentro dele e falando: tem muita coisa ruim dentro de mim. Davi estava dizendo: Deus, me ajuda a reconhecer a minha miséria espiritual. Me ajude a eu reconhecer que eu não sou nada. Aí Davi não fica satisfeito só com isso, não. Davi, ele diz assim: renova em mim, versículo 10, um espírito reto. Não quero andar para lá e para cá sem direção. Espírito reto. Eu tenho um alvo, eu tenho um chamado. Ah, irmão, você está entendendo a voz do Espírito de Deus? Davi reconheceu que ele tinha um coração ruim. Davi reconheceu que ele precisava de um espírito reto. E se Deus não transformasse ele seria lançado fora da presença de Deus. É por isso que ele disse, próximo versículo, versículo 11: não me lances. Por quê? Porque ele está entendendo que precisa de um coração puro, ele precisa de um espírito reto. E o resultado, se não houver o resultado de um coração puro, de um espírito reto, Deus pode lançá-lo fora da presença. Então Davi olha para dentro dele e diz assim: não me lances fora da tua presença. E o mais forte de tudo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que que Davi está falando isso? Não retires. Será que Davi já tinha passado por isso? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Apóstolo Joel, Eliel Oliveira, sabe o que Davi não quer? Davi não quer viver o que Saul viveu. Davi não quer passar o que Saul passou. Eu vou te provar agora para nós orarmos. Coloca para mim, por gentileza, 1 Samuel 16:13. Você viu Davi falando, ó: não retires de mim o teu Espírito Santo. 1 Samuel 16:13. Diga assim comigo: o Espírito do Senhor se apoderou
de Davi. Versículo 14. Diga comigo: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Davi não quer viver isso. Davi não quer passar por isso. Davi conheceu a história de Saul. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É uma das expressões mais lindas da Bíblia. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. É uma das expressões mais doloridas da Bíblia. O que Davi quer? Aconteça o que acontecer, esteja comigo, Espírito Santo. Fique comigo, Espírito Santo. Trabalhe, Espírito Santo. Age, Espírito Santo. Me levanta, Espírito Santo. Tem gente aqui, Liel, que está dizendo assim agora, nesse momento: eu quero me levantar, mas eu não tenho força. Coloca aqui para mim, por gentileza, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Isso aqui é para você que disse agora aí, ó: eu quero me levantar, mas eu não tenho força. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Eu vou melhorar porque Deus está mandando. Talvez o profeta falou como você. Eu ouvi sua voz, Deus, mas eu não tenho força. Versículo 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Só quem acredita se levanta para adorar. É o Espírito que está te levantando. Ele canta reminiande rasiquei. Eu posso chamar o povo aqui? Que Deus falou: eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você. Deus está restaurando vidas aqui. Ele anda ricanto riminiassi denebrion. Venha na certeza. Não é porque eu estou pregando, é porque o Deus da mensagem está lhe dizendo: venha na certeza que um novo tempo está nascendo na tua vida, na tua história e no teu chamado. Arianda ricancho riminai. Pode adorar. Venha, venha, venha adorando. Arianda ricanta riminiande rasiquei. Deus está restaurando aqui. Deus está curando feridas. Deus está curando feridas na alma.